Convido as crianças a que acompanhem o presbítero Fernando. Ele ministrará a mensagem a elas lá no salão social lá atrás, acompanhado da sua esposa Rosângela. Então as crianças podem sair com o presbítero Fernando. E nós que permanecemos aqui, abramos a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. A exposição desta noite se concentrará nos versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amados irmãos, quem aqui nasceu na década de 90 ou antes, talvez tenha assistido bastante ou no mínimo ouvido falar de um desenho chamado Thundercats. Talvez você tenha até brincado de Thundercat quando você era criança. É ou não é? Fazia igual você via no desenho. Pegava um pedaço de pau, fingia que era a espada justiceira, colocava ela na frente do rosto e falava: Espada justiceira, dê-me visão além do alcance. O Lion, que era o senhor dos Thundercats, fazia isso de vez em quando no desenho, quando ele passava por algumas situações adversas. Algum amigo estava em apuros, havia algum problema, alguma situação difícil, ele rapidamente percebia que os seus olhos naturais não poderiam ajudá-lo naquela situação. Então, ele contava com o auxílio da sua espada justiceira para ver além do alcance e assim saber como proceder. É curioso percebemos como ter uma visão além do alcance muda a forma de agir da gente. E eu creio que, de certa forma, podemos dizer que o argumento de Paulo aqui em Colossenses 3 é sobre isso. É sobre ter uma visão além do alcance. Deus deseja que a sua igreja viva radicalmente unida com Cristo, com todas as implicações que isso possa ter. Uma vida espiritual, extraordinária, uma vida celestial, uma vida voltada, orientada completamente para as coisas do alto. Deus sabe como é fácil que nós orientemos as coisas por aquilo que a gente vê ao nosso redor, pelas coisas da terra, pelas coisas terrenas. Por isso, Ele fornece aqui, nesta passagem, uma mentalidade, uma estrutura de pensamento, uma maneira de enxergarmos a realidade, uma visão além do alcance, para reorientarmos o nosso coração às coisas do alto, onde Cristo está. Onde Cristo está. Cristo, 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 Cristo. 4 vezes nessa passagem, em 4 versículos, Paulo repete o título do nosso Senhor Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. E mais uma vez ele fala no verso 4, com Ele. 5 referências a Jesus. Essa constatação cabe muito bem no tema central da carta de Paulo aos Colossenses, que nós poderíamos enunciar assim: a pessoa de Cristo é suprema, a sua obra é suficiente, apegue-se somente a Ele. No entanto, em Colossos, nem todo mundo concordava com isso. Havia falsos mestres naquela igreja. Gente que discordava
dessa suficiência de Cristo. Eles falavam de Cristo, eles diziam, Jesus, uma pessoa super legal, um cara gente fina, muito bom, quase divino, e ele fez coisas muito boas para abrir as portas da salvação para a gente. Porém, quem fica somente com Cristo é bebê espiritual, é pequeno, não entendeu as coisas mais altas. Nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos compreender coisas mais altas. Não podemos ficar só com Cristo. Precisamos ser mais santos, ter conhecimentos mais sublimes, precisamos ter atitudes mais poderosas. E qual era a receita desses falsos mestres para fazer essas coisas? Basicamente 3. Cumprir a lei cerimonial de Moisés, buscar experiências místicas com seres angelicais e disciplinar o corpo. Usar uma espécie de autoajuda da sua época. Disciplina, regra, a fim de que você aprendesse a controlar as suas paixões. Essa era a receitinha dele. É muito interessante que o apóstolo Paulo fala sobre essas receitas no capítulo 2, do verso 16 ao verso 23. Em resumo, o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: balela, serve para nada. Tem aparência de sabedoria, parece muito sábio, mas não passa de culto a si mesmo e não serve para nada na santificação do crente. Então, agora no capítulo 3, nós chegamos ao texto desta noite. E no texto dessa noite, Paulo vai apresentar qual é o verdadeiro caminho para o crescimento espiritual. Qual é o verdadeiro caminho para a santificação? Ele já apresentou os caminhos errados e rebateu todos eles. Agora, ele passa para a parte positiva. Ele vai dizer, então, é assim que se faz. Esse caminho não tem nada a ver com as estratégias mirabolantes dos falsos mestres de Colossos. Não tem nada a ver com misturar cristianismo com a sabedoria da nossa época, com as filosofias da nossa época, com o senso comum da nossa época, com as visões políticas da nossa época. Não. Tem a ver com o mais íntimo do nosso ser em relação a Deus. Tem a ver com o nosso coração. A mensagem de Paulo aos Colossenses e de Deus para você é o tema deste sermão. Viva unido a Cristo. Reoriente o seu coração para Cristo. Em primeiro lugar, nós veremos no nosso sermão o que significa esta frase. E em segundo lugar, as razões que Deus dá para assim vivermos. Vamos começar então com o que significa, o que é viver unido a Cristo, o que é reorientar o seu coração para Cristo. O que isso significa? Vamos lá. Para começar a responder, vamos olhar para o texto e nos concentrar primeiro nas ordens de Paulo. Há 2 ordens no texto. No verso 1, nós temos a ordem, busquem as coisas lá do alto. E no verso 2, a segunda ordem, pensem nas coisas lá do alto. Busquem, pensem lá do alto. O que os verbos buscar e pensar significam? Vamos começar com o verbo buscar. Aqui o verbo buscar não é usado no sentido que a gente usa no dia a dia. Paulo não está falando em buscar da mesma maneira que a nossa mãe falava sobre buscar. Vai lá na padaria buscar um pão para a mãe. Não, não é esse buscar. Paulo não está dizendo para você ir até os altos, pegar o que está lá e trazer de volta. Não é isso. Buscar aqui significa a mesma coisa que o buscar de Cristo, lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esse buscar significa direcionar as suas aspirações, direcionar a sua vida, direcionar o seu desejo, direcionar o seu coração integralmente para algo. Já o verbo pensar não fala a respeito de ter pensamentos, ter imaginações, ficar divagando sobre as coisas lá do alto. Não. O verbo pensar é mais profundo do que isso. Ele fala a respeito dos valores fundamentais que formam a sua mentalidade. Ele fala sobre a sua estrutura de pensamento. Ele fala sobre a forma como você enxerga e como você interpreta a realidade ao seu redor. Ele diz que essa forma de pensar, essa forma de interpretar as coisas, precisa estar voltada
para o alto. O caminho, meus irmãos, para interpretar esse texto não é tentar ficar diferenciando um verbo do outro, é somar os dois. As duas ordens são muito parecidas, só muda o verbo porque Paulo está usando dois verbos diferentes para compor, para somar na sua exortação. Esses dois verbos juntos apresentam uma visão completa do ser humano. Tudo que você tem, seus desejos, seus planos, suas aspirações, seus interesses, a forma como você vê o mundo, a forma como você interpreta o mundo, aquilo que você busca, aquilo que você deseja, todas essas coisas precisam ser redirecionadas para o alto. Toda a sua vida precisa ser redirecionada para o alto, todo o seu coração precisa ser redirecionado para o alto. Busque e pense, se somam aqui para significar uma única coisa: reoriente toda a sua vida, reoriente todo o seu coração. Ambos os verbos estão no tempo presente do imperativo. O que isso significa? Isso significa que é uma ordem contínua. É uma ordem contínua. Continuamente reoriente os seus olhos para o alto, o seu coração para o alto. É engraçado como a gente percebe na nossa própria experiência, o quão facilmente a gente é desviado do rumo, desviado do norte, desviado do alto. E é por isso que Deus, por meio de Paulo, aqui nos dá uma ordem para continuamente reorientarmos o nosso coração. Reoriente seu coração, reoriente seu coração, reoriente, reoriente. Mantenha-se constantemente vigilante na sua vida e constantemente reorientando a rota para o norte. Qual é o norte? As coisas do alto. Talvez você me diga: ok, entendi. Reorientar meu coração para as coisas do alto. Mas o que são as coisas do alto? O que é isso? Sol, lua, estrelas? O que são as coisas do alto? Seriam elas alguma espécie de conceito teológico, alguma parada filosófica? O que está acontecendo aqui? Do que Paulo está falando quando ele diz as coisas do alto? Paulo não está falando de nada abstrato. Paulo está falando de algo concreto. A realidade do alto é tão real quanto quem está lá. E quem é que está lá? Diz o verso 1, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É Cristo quem está lá, não estamos falando de filosofias, estamos falando da verdade, da realidade histórica de que Cristo ressuscitou, subiu aos céus e lá está. E é para lá que você precisa olhar. É para lá que você precisa direcionar o seu coração. Qual que é a ideia de Cristo assentado à destra de Deus? A ideia é de Cristo governando todos os poderes. O governo de Cristo soberano está em vista neste texto. Cristo é soberano rei sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele está no alto. Ele é o alto. É para lá que eu devo reorientar o meu coração. E Paulo dá mais um significado ainda para nos ajudar a entender o que é esse alto. Lá no verso 2 ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O alto é contrastado com a terra. O que é que está no alto? O que não está na terra. O alto se opõe às coisas da terra. E as coisas da terra, aqui neste contexto, certamente significam aquilo que os falsos mestres ofereciam. O que os falsos mestres ofereciam com legalismo, misticismo e ascetismo? Ficar disciplinando o corpo, fazendo autoajuda, se regulando pela lei cerimonial de Moisés e tentando ter encontros místicos consigo mesmo e com seres angelicais. Eles estavam simplesmente usando a estrutura de pensamento deste mundo. Eles estavam utilizando perspectivas deste mundo, uma visão que não passa dos olhos naturais. Eles estavam usando a sabedoria, como nós vimos na escola bíblica dominical desta manhã, a sabedoria deste mundo, que se opõe à sabedoria que vem do alto, para tentar, pelos seus esforços, transcender o céu. A perspectiva dos falsos mestres é sempre assim, é partindo da terra para tentar alcançar o céu. Partimos das coisas desta terra para alcançar coisas celestiais. A perspectiva de Paulo é oposta. Partimos das coisas celestiais, das realidades últimas, de Cristo assentado, e de lá a gente traz as implicações
para como nós devemos viver todos os dias da nossa vida. Nós não pensamos aqui e chegamos lá. Nós pensamos lá e chegamos aqui. Não é uma vida de fantasia sonhando com o céu. É uma vida de prática cotidiana. E isso vai ficar claro em todo o capítulo 3. Convido você, chegando em casa, a ler o restante do capítulo 3 de Colossenses. Você vai ver quão ricas implicações Paulo tira desta lição. Viva uma vida santa moralmente, viva uma vida de virtudes, viva uma vida de igreja, viva uma vida de família, viva uma vida no seu emprego, no Senhor, unido com Cristo. Nada poderia ser mais prático do que pensar nas coisas do alto. Na Epístola aos Filipenses, Paulo usa um contraste parecido. Ele fala que os inimigos de Cristo pensam nas coisas da terra, mas os salvos têm uma pátria que está nos céus. É isso que significa as coisas do alto. As coisas do alto são os valores e as realidades do reino de Cristo, que é a nossa pátria verdadeira. A nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria é o governo de Cristo sobre todas as coisas, a nossa pátria celestial, a pátria que nós esperamos e almejamos. De fato, as coisas do alto são o governo de Cristo e todas as bênçãos espirituais que Ele conquistou para o seu povo. E é para lá que nós devemos direcionar o nosso coração. Assim, unindo a ideia dos verbos, a exortação de Paulo aos Colossenses ficaria algo do tipo: os interesses de Cristo devem ser os seus interesses. A vida de Cristo deve ser a sua vida. As preocupações deste mundo sempre querem desviar o seu foco, como possivelmente façam agora, durante o culto. Nós sabemos o quão suscetíveis nós estamos a sermos desviados pelas preocupações deste mundo durante o culto a Deus. Mas elas não podem te levar às realidades últimas e espirituais. Pare de pensar nas coisas deste mundo e de colocar o seu coração nas coisas deste mundo. Reoriente todo o seu coração para Cristo. Entendemos a ordem divina. Perceba, não é uma lista de regrinhas, não é faça isso, faça aquilo outro. Regrinhas específicas, um checklist para fazer todos os dias. É um princípio basilar, um princípio espiritual, que a partir dele nós temos toda a regulação para a nossa vida. É o fundamento da nossa santificação, é o fundamento do nosso crescimento. E hoje o nosso interesse está neste fundamento. A obra começa não trabalhando nas suas atitudes, mas trabalhando no seu coração. A obra de Deus começa trabalhando na sua forma de ver o mundo, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de interpretar a realidade. A obra começa no mais íntimo do seu ser. Desejos, aspirações e paixões. A obra começa no seu coração. Encerrada então essa primeira parte do sermão, eu quero iniciar a segunda parte. Por quê? Por que eu devo reorientar o meu coração para Cristo? Por que eu devo viver unido com Cristo? As razões dadas por Deus aqui neste texto são 3, que eu quero resumir da seguinte maneira, para você levar isso para casa e não esquecer mais. Eu devo viver unido com Cristo, porque o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará é suficiente. Fez, faz e fará. Passado, presente e futuro. A obra de Cristo é suficiente, é tudo de que você precisa. A união com Cristo é tudo de que você precisa. Essa é uma doutrina fundamental na teologia reformada. Você está unido com Cristo. É uma união mística, porque a gente nem consegue discernir todas as implicações e as intrincalidades dela. A gente não consegue pensar como é que isso se dá. Como é que Deus fez um milagre tão maravilhoso de me unir com o meu Redentor? Eu não consigo entender, mas eu creio. É a união mística com Cristo. É isto que Paulo tem em vista nesse texto. E ela é suficiente, mais nada é necessário. Mais nada é necessário. Creia nisso. Creia nisso. Você tem tudo de que você precisa.
Creia que você está unido nele, naquilo que ele fez, faz e fará. E deixe isso transformar o seu coração e transformar a sua forma de viver. Vamos começar com o que Cristo fez. O texto apresenta o que Cristo já fez por você. Cristo fez você morrer com ele e ressuscitar com ele. Veja o verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E o verso 3, porque morrestes. Fostes ressuscitados, morrestes. De fato, ele já havia falado sobre essa morte lá no verso 20 do capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, e aí ele vai questionar os colossenses. Este se aqui do verso 1 não é um se de dúvida. É um se de desafio. A gente usa ele no dia a dia. Imagina que uma pessoa vem se aconselhar com você, ela pediu oração para você orar por ela, porque ela queria um emprego. Legal, vamos orar, ela quer um emprego, vamos orar, ela quer um emprego. Senhor, abençoa teu filho, abençoa tua filha, ela quer um emprego. Beleza, conseguiu um emprego, legal, show de bola. Agora, tudo que ela faz é murmurar injustamente por este emprego. E aí talvez você diga para ela, pai, você não pediu um emprego? Se você pediu um emprego e se Deus te deu o emprego, então trabalhe. Se você usa o se, mas não é dúvida, você está constatando o fato porque você quer desafiar aquela pessoa a fazer. Ou então você aconselhou aquela pessoa e de fato ela cometeu alguns erros e ela falhou gravemente. E agora ela não quer pedir perdão. Ela não quer pedir perdão, está cheia de justiça própria. E aí você diga, poxa vida, você não deseja pedir perdão? Mas você errou. Você sabe que você deve pedir perdão. Se você errou, peça perdão. Já que você errou, peça perdão. É um se de constatação de fato. A ressurreição com Cristo é um fato. É um fato consumado. Está feito, está completo. Você já foi completamente unido com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Você morreu com Cristo e você foi ressuscitado com Cristo. Muito bem, como é que isso ajuda a mim a reorientar o meu coração? Bom, morrer com Cristo significa morrer para o pecado, e ressuscitar com Cristo significa ressuscitar para a novidade de vida. Foi isso que nós lemos na liturgia, lá em Romanos, no capítulo 6. O argumento é muito parecido com este aqui. O que Paulo está dizendo é, antes, o pecado te fazia morrer. Agora, você está morto com Cristo. Agora, você morreu para o pecado. Morto! Morreu! Passado! Fim de papo! Já era! Não tem mais qualquer ligação entre você e o pecado. Você está morto para ele. O pecado era o seu abusador. O pecado era o seu violentador. Ele destruía a sua vida. E sabe o que é irônico? Você o amava. Nós amávamos o nosso carrasco. Essa é a verdadeira síndrome de Estocolmo. Éramos apaixonados pelo nosso algoz. Mas isso acabou. Isso acabou. Quando você foi unido com Cristo na sua morte, acabou o seu vínculo com o pecado, a sua escravidão pelo pecado. Já era. Está feito, está consumado. Você morreu para o pecado, é o fim da sua escravidão, é o fim da sua servidão. Você está completamente livre dele. Mas talvez você pense, talvez você diga, mas ele é mais forte do que eu. Eu não consigo, eu me sinto ainda aprisionado. É mais forte do que eu. Mentira. Isto é uma mentira que você ouve de Satanás e crê. Ou talvez da sua própria natureza antiga que queira te levar de volta voluntariamente, escravo do pecado que você tanto amava. É mentira, o pecado não é mais forte que você, porque você já foi ressuscitado com Cristo, você foi ressuscitado. Essa voz passiva, alguém te ressuscitou. Quem te ressuscitou? Deus. Deus já te ressuscitou com Cristo.
E Ele te ressuscitou no poder de Cristo para você viver no poder de Cristo, enfrentando o pecado. Você vive no poder da ressurreição de Cristo e por isso você pode olhar para o pecado e dizer: não, não faço, não quero, não te sirvo mais, não sou mais teu escravo. Eu morri com Cristo para você. E Deus me ressuscitou com Cristo para eu te vencer. Não vou me submeter. Esse é o poder da ressurreição de Cristo. Esse é o poder da ressurreição de Cristo. Isso muda a sua vida de santificação completamente. É com esta visão além do alcance, é com esta visão das realidades espirituais que Deus te dá graça para vencer todo tipo de tentação. Você se sente tentado? Tentado por quê? É inveja? Diga não. Tem dificuldade para perdoar? Diga não. Tem prazer em falar mal dos outros? Diga não. Sente-se preso, amarrado pela pornografia? Diga não. Não sabe como parar de ter relações com seu namorado, com a sua namorada? Diga não no poder da ressurreição de Cristo. Sente-se constantemente tentado a ficar irado, a amar os seus bens? Diga não. Você morreu com Cristo e foi ressuscitado com Ele. Você não é mais escravo, você é livre e recebeu poder para vencer o pecado. Está consumado. Está consumado. Creia nesta realidade e reoriente o seu coração para ela. Isto é o que Cristo já fez por você. E isso é suficiente. Suficiente. Vimos o que Cristo fez, vejamos agora o que Cristo faz. O texto apresenta o que Cristo agora está fazendo, faz por você. Cristo mantém a sua vida escondida. Diz o verso 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vale a pena perceber que estar oculta significa o seguinte: no passado ela foi ocultada e agora Cristo a mantém oculta. Cristo a mantém escondida com Ele em Deus. Mas o que significa manter escondida? Minha vida está escondida com Cristo. Um linguajar diferente. O que isso significa? Vamos lá. Isso significa basicamente três coisas. Primeiro, significa que Cristo é o refúgio da sua vida. Diz Davi no livro dos Salmos: o Senhor é minha luz e minha salvação, de que terei medo? Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Davi não tem medo de nada, porque ele sabe que no dia da adversidade a sua vida estará protegida, escondida no tabernáculo de Deus, no lugar da habitação de Deus. O Novo Testamento afirma quem é o verdadeiro tabernáculo de Deus. João diz, o verbo que se encarnou e habitou entre nós. E no capítulo 2 ele fala daquele cujo corpo era o santuário, o verdadeiro santuário de Deus. É Cristo. Cristo é o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. E agora nós temos o cumprimento daquilo que Davi aguardava. A nossa vida está escondida no tabernáculo de Deus. A nossa vida está oculta na habitação de Deus. A nossa vida está escondida com Cristo. Por isso não existe nada que nós devamos temer. Temer o quê? O resultado das eleições? A sua vida está oculta com Cristo. Temer a proclamação do Evangelho? Medo de perder amigos? Perder influência? Perder paz, sono, porque as pessoas te perseguirão porque você proclama o Evangelho? Por quê? Não tema, a sua vida está escondida com Cristo. Ter medo de se posicionar no seu trabalho e dizer, não farei isso, isso desagrada ao meu Deus. Não farei isto, isto é contra a lei do meu Deus.
medo de chamar pecado de pecado e de viver uma vida de sofrimento pela justiça, por quê? A sua vida está oculta com Cristo em Deus. Ninguém pode tirar a sua vida. É impossível alguém tirar a sua vida, porque a sua vida não está com você. A sua vida está com Cristo em Deus. Em segundo lugar, significa que Cristo é a fonte da sua vida. Aqui Paulo não está falando de mera existência física. Paulo está falando de algo mais, está falando de vida espiritual, vida com Deus. Vida com Deus. Vida de verdade na Escritura é vida com Deus. A fonte da sua espiritualidade, da sua santificação, do seu crescimento espiritual não está nesta terra, está oculta com Cristo. E o crescimento do crente então acontece quando você passa a entender isso e a acessar esta vida. Acessar esta vida. Buscar esta vida oculta em Cristo. Buscar a Ele é a fonte da sua espiritualidade. Isso parece um pouco abstrato, mas isso é muito prático. Vamos supor que você esteja lutando contra a tentação da mentira, o pecado da mentira. Como é que eu luto contra o pecado da mentira? Bom, não é fazendo psicoterapia, não é fazendo pecados contra o seu corpo, sei lá, toda vez que você mente eu vou bater na minha boca, ou eu vou cobrir a minha boca com uma fita, ou eu vou me beliscar, ou eu vou tentar fazer alguma experiência mística comigo mesmo ou com outros seres angelicais para vencer o pecado da mentira. Nada disso funciona. Não adianta você tentar lutar contra a mentira colocando uma plaquinha na porta do seu quarto, não minta. Ou colocando talvez uma foto de fundo do seu celular. Não minta. Você consegue. Respire. Lute. Seja forte. Só por hoje, não minta. Nada disso funciona, porque isso é culto de si mesmo. E Paulo já falou que culto de si mesmo não funciona. Isso tem aparência de sabedoria, mas zero valor contra o pecado. O que tem valor contra o pecado? Olhar para Cristo. Você quer lutar contra a mentira? Entenda quem Cristo é. Rei! Ele governa sobre todas as coisas. E entenda o que ele diz. Não faça. E mais, entenda agora quem você é nele, porque você está morto para a mentira e vivificado em Deus para a verdade. Erguido por Deus para a verdade. Você tem poder para rejeitar esta tentação. Você luta contra a mentira usando os meios de graça que Deus te dá para a santificação, que são, no Novo Testamento, majoritariamente coletivos. É vida de igreja. É vida de igreja. É comunhão dos santos. É participar do culto. É participar dos pequenos grupos, abrir o seu coração, pedir oração, falar que você está sendo tentado nessas áreas, pedir ajuda dos seus irmãos. É você fazer discipulado. É você ter uma vida privada de oração e meditação na palavra de Deus. Lutar contra a mentira é entender o que Cristo faz por mim. Cristo oculta a minha vida nele. Ele é a minha fonte de vida. Ele me dá poder. E em terceiro lugar, significa que Cristo é a realidade de quem você é. Esse talvez seja a dimensão mais profunda da sua união com Cristo. Ele é a sua própria vida. Você não é mais você. Você não é mais você. Eu não sou mais eu. Eu morri. A minha vida agora está com Cristo. Eu sou um com Ele. Por isso que Paulo pode afirmar com tanta ousadia lá em Gálatas, versículo famosíssimo: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Também Paulo fala aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura já é, você já é nova criatura, mas isso está oculto com Cristo. A nossa responsabilidade então é acessarmos esta vida oculta, a nossa responsabilidade é nos revestirmos do novo homem, ainda enquanto vivemos nessa terra, é o que está em Colossenses 3,10, revista-se portanto das virtudes do novo homem. Se você falhar, lembre-se que a sua vida ainda está oculta. Meus irmãos,
a Escritura não mente para nós. Nós ainda não temos a manifestação de quem somos. Nós falhamos e falharemos. Mas a Escritura não permite que nós tenhamos desespero nas nossas falhas. Porque quando falhamos, lembramos de que a nossa vida está oculta em Cristo. Nesse ponto o apóstolo João nos ajuda. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Somos filhos de Deus, mas ainda não somos perfeitos. Estamos sendo aperfeiçoados. Por isso, não se desespere com o seu pecado. Se você é filho de Deus, o seu pecado não pode te separar dele. O seu pecado não pode tirá-lo da comunhão com ele. O seu pecado não traz mais inimizade contra Deus. Você tem paz com Deus em Cristo Jesus. Clame por perdão na certeza de que Deus em Cristo está reconciliado com você para todo sempre. Levante a sua cabeça, lembre-se do amor e do perdão de Deus e continue a sua luta contra o pecado. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ele é a sua fonte de vida, Ele é o seu refúgio, Ele é a realidade de quem você é. Isso é o que Cristo faz. E o que Cristo faz é suficiente. E por fim, o texto apresenta o que Cristo ainda fará por você. Cristo manifestará você em glória. Vimos o passado, vimos o presente, agora vejamos o futuro, no verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a consumação da sua união com Cristo. Fomos unidos com Ele em sua morte, em sua ressurreição, em sua ascensão, e agora seremos também unidos a Ele em sua glorificação. Ele será manifestado, nós seremos manifestados com Ele. Nossa vida não ficará mais oculta. Nossa vida não ficará mais distante. A nossa vida não será mais uma realidade invisível. Não precisaremos mais de visão além do alcance para enxergarmos esta realidade. Seremos manifestados com Ele. E o apóstolo João concorda quando ele diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha a promessa de Deus para você: semelhante a Cristo Jesus. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a obra de Deus então em você estará concluída. A sua vida, agora oculta, será então manifestada. Todo olho verá que aquela escolha que você fez na sua profissão de fé, no seu batismo, aquela decisão que você tomou, foi a decisão certa. Foi a decisão de morrer com Cristo, para, no último dia, ser glorificado com Ele. Você participará plenamente da glória com Cristo. Irmãos, a história não corre aleatoriamente, a história tem um objetivo. E o objetivo da história é a habitação de Deus com os homens. Nós não pensamos nisso o suficiente. Nós estudamos história na escola, vemos documentários, vemos filmes baseados em fatos reais, vemos notícias no noticiário todos os dias e tudo isso interpretamos mal. Porque perdemos o referencial de interpretação dessas coisas. Perdemos a estrutura de pensamento que deve nos levar a ver essas coisas, interpretar essas coisas, saber como essas coisas contribuem para a história. Nós perdemos o objetivo da história. O objetivo final é a consumação da obra de Cristo na sua igreja e a habitação com ela para sempre. Essa é a narrativa de toda a Escritura, desde o começo. Deus plantou um jardim, o Éden é o seu templo, o Éden é o seu santuário. Ele plantou o seu santuário e colocou o homem lá dentro com ele, para habitar com ele para sempre. O homem não quis. Nós não quisemos. Nós, no nosso livre-arbítrio, naquele primeiro dia, em Adão, escolhemos não habitar com Deus e fomos expulsos do jardim. E desde então, passando pelos altares dos patriarcas, pelo tabernáculo no deserto, pelo templo em Jerusalém, Deus vem aos poucos
remontando a sua morada com os homens. Ele a fez em Cristo Jesus. Jesus é o verdadeiro templo. Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus com os homens. Ele se fez servo e habitou entre nós, e agora exaltado, a igreja é templo, santuário do Espírito Santo. Mas naquele dia ele se manifestará, e a nova Jerusalém descerá dos céus. E esta é a esperança que nos está reservada nos céus. A glória de Deus descendo e habitando com os homens e enchendo toda a terra, e com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Essa é a história do mundo. E é dentro dessa estrutura que nós precisamos aprender a interpretar o que fazemos, o que ouvimos, o que vemos, como reagimos. Concluindo a mensagem desta noite, Deus apresentou a você o poder para viver uma nova vida. É o poder da união com Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua glorificação. Essas são realidades invisíveis, ocultas dos nossos olhos, mas que você precisa enxergar para encontrar o poder que vem de Deus e viver uma vida de crescimento espiritual. Olhe para o que Cristo já fez. Olhe para o que Cristo agora faz. Olhe para o que Cristo ainda fará. Grave isso na sua mente, tenha isso diante dos seus olhos, todos os dias. Cristo já fez tudo, sua obra é suficiente. Estou unido com Cristo. Cristo já fez tudo, sua obra é suficiente, estou unido com Cristo. Coloque isso dentro da sua estrutura de pensamento, Ele é a sua vida. Reoriente o seu coração para Cristo. Mas irmãos, não nos enganemos, ainda não fomos glorificados. Precisamos ainda de visão além do alcance para enxergarmos as realidades tão gloriosas ainda ocultas de nós. E que espada poderá nos dar visão além do alcance para enxergarmos a realidade como ela é? Não é a espada justiceira, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, estude esta palavra, ame esta palavra, guarde esta palavra no seu coração. Medite nesta palavra, fale dos seus irmãos sobre esta palavra, no poder desta palavra. Viva esta palavra, interprete toda a realidade por esta palavra. Porque ela é quem nos revela a verdade de Deus, que muda a nossa mente e reorienta nosso coração para Cristo, fazendo-nos viver com Ele. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.